Para enriquecer essa conversa, convido ao palco o diretor de vendas para a América Latina da Phibro Animal Health, Gustavo Guedes. O gerente comercial e de marketing de biocombustíveis da América do Sul, da Lallemand Biofuels and Distilled Spirits, Diogo Torres. A líder regional de desenvolvimento de aplicações para processamento de grãos da IFF, Amanda de Souza Bissegli. E o gerente de marketing para bioenergia na América Latina da Novonesis, Rafael Piacenza. Muito bem. Painel composto. As nossas informações são as mesmas anteriores, a mesma dinâmica, participação com perguntas via QR Code. Eu passo a palavra, então, para a Andréia Veríssimo. Boa tarde a todos. Damos seguimento, então, ao nosso painel número 5. Espero que estejam aproveitando bastante o conteúdo deste evento. Neste painel, nós vamos tratar de tecnologias de produção. Na próxima hora, vamos mergulhar nas soluções que acontecem da porta para dentro da biorefinaria. Se nós quisermos ir além, precisamos olhar para os detalhes tecnológicos e para a eficiência dos nossos processos produtivos. Para isso, nós convidamos 4 especialistas de gigantes da inovação. A discussão mostrará como a inovação é um motor para a eficiência industrial e as tecnologias do processo. Veremos como novas leveduras podem reduzir o tempo de fermentação e aumentar a produção de etanol e coprodutos. Além disso, aprenderemos as oportunidades de captura de valor por meio da melhoria do rendimento de coprodutos transformadores como o óleo de milho. E, finalmente, ouviremos os impactos diretos e os ganhos da eficiência produtiva trazidos pela introdução da produção de etanol a partir do sorgo. Temos a honra de receber grandes especialistas em tecnologias de produção, que se apresentarão na seguinte ordem: Gustavo Guedes, da Phibro, Diogo Torres, da Lallemand, Amanda de Souza, da IFF, e Rafael Piacenza, da Novonesis. A nossa primeira apresentação, então, será de Gustavo Guedes, da Phibro. Ele é diretor de vendas para a América Latina da Phibro Animal Health, possui formação pela Fundação Armando Álvares Penteado, a FAAP, e experiência no desenvolvimento de mercados e implementação de soluções voltadas à nutrição e saúde animal, além de atuação comercial em diferentes países da região. Gustavo. Obrigado, Andréia. Boa tarde a todos. Bom, vamos lá falar um pouquinho de inovação como motor para aumento de eficiência industrial. Vou gastar um minutinho aqui para falar um pouquinho da Phibro, para quem ainda não conhece. Estamos completando esse ano 20 anos de mercado de etanol. Estamos desde o início desse mercado lá nos Estados Unidos, inicialmente com a Virginia Amicina, da qual somos os únicos produtores, esse antibiótico de controle microbiológico da fermentação. Temos um foco muito estratégico em performance industrial e estamos presentes globalmente em todas as áreas de produção de etanol, não só de milho, mas como de cana, trabalhando com todas as matérias-primas também. E, de novo, temos um foco muito direcionado à produção de etanol, trabalhando sempre com rentabilidade, com maximização de eficiências e maximizando o sucesso dos nossos parceiros. Bom, já foi bastante falado hoje pela manhã do cenário, né, que nós temos hoje em dia. Então, um momento de muita volatilidade política, econômica, ano de eleição, o conflito no Oriente Médio com alta de petróleo, custos elevados, preços mais baixos no mercado. Mas isso também traz, esses desafios trazem também oportunidades, né? Como também foi dito, estamos aí com mais 2,3 bilhões de litros de etanol, pelo aumento da mistura na gasolina. Então, isso também abre oportunidades para novas abordagens, novos pensamentos, e traz uma necessidade ainda maior de eficiências, de
maiores produtividades, né? A gente não pode perder, e, obviamente, aumentar a rentabilidade das plantas. Como que a gente trabalha inovação? Então, nesse pipeline, a gente trabalha a partir de um conceito, a viabilidade, o desenvolvimento, o teste industrial, até ser feito o lançamento comercial, sempre com muito suporte técnico envolvido. Entre os pontos principais para serem considerados ali estão o acesso às tecnologias, as análises das tendências do mercado, de uma maneira geral, mas, principalmente, os inputs que a gente recebe dos nossos clientes com relação às necessidades específicas de cada um. Sempre, de novo, né, focando em algo que a gente possa oferecer performance competitiva e, principalmente, algo que vai gerar valor real para os nossos clientes. Então, rapidamente aqui, falando de duas dessas novas tecnologias, né, duas inovações que a gente vem apresentando. Esse é o conceito do TCP, que é o processo de limpeza total, e a tecnologia OptiVaps, que é de eficiência dos evaporadores. A gente tem uma cobertura total da planta com esse projeto, com essa tecnologia. E os produtos já são produtos de mercado, e o que traz aí, o que é a inovação, o que traz de tecnologia nova nesse projeto? É a automação total da utilização desses produtos. Tá? Então, eles estão completamente integrados com o supervisório da planta. Então, a gente garante com isso que os produtos sejam dosados sempre, no momento certo, na quantidade certa, não havendo nem a falta de um produto e nem a dosagens em excesso, dessa forma garantindo que todo esse processo seja adequado, seja feito de forma efetiva, né? Alguns dos resultados aqui, então, a gente, em evaporadores, consegue perceber diminuição das pressões dos evaporadores. Com essa diminuição das pressões, a gente vai ter uma necessidade menor de vapor durante o processo, removendo a mesma ou maior quantidade de água dos evaporadores. E, como consequência disso, você elimina gargalos e pode aumentar a produção de etanol como um todo. Além de reduzir o número total de limpeza dos equipamentos durante o correr dos anos. Então, é uma tecnologia que traz redução com custo de insumos, com redução de utilização de vapor, de utilidades de uma forma geral, e diminuição do custo de limpeza dos equipamentos. Aqui é um resumo de tudo isso que eu acabei de falar, e acrescento um ponto que eu vejo como um dos desafios para essa expansão que o setor está passando, que é a questão de mão de obra. Então, com isso, com todo esse controle, com toda essa automação, a gente gera mais tempo para que as pessoas possam focar menos em tarefas operacionais e possam cuidar mais da parte estratégica. Passando para uma outra tecnologia, que é um pacote enzimático, focando em aumento do rendimento de óleo de milho, de etanol, e também reduzindo a quantidade de ureia utilizada no processo, que é um insumo que certamente vai ser afetado pela alta dos preços do petróleo muito em breve. Então, além de ter mais óleo de milho, mais etanol, a utilização dessa tecnologia vai reduzir o amido residual, não vai aumentar a viscosidade de xarope nem do DDG. E aqui a gente vê também resultados de aumento do rendimento tanto do óleo de milho como do etanol. Tomando aqui como base uma planta que moe 1.500 toneladas de milho dia, essa calculadora mostra um retorno do investimento em um ano de $850 mil, já descontado os custos de aquisição do produto. Então, é uma tecnologia, como eu disse, que vai se pagar e vai trazer esses aumentos na rentabilidade da planta como um todo. Então, bom,
muito bonito na teoria, como a gente transforma isso na prática, né? Como a gente implementa essas inovações no processo. É um trabalho que tem que ser feito em duas mãos, né? Nós, como provedores, junto com os clientes, é algo que a gente acredita ser acessível para todo mundo. E, bom, juntos, contem conosco para que a gente possa trabalhar em soluções que entreguem valor real para os nossos clientes. Com isso, agradecendo a oportunidade, o convite da Datagro, encerro por aqui. Muito obrigado. Obrigada, Gustavo. Gostaria de destacar que você falou tanto de tecnologias, mas também de aprimoramento de processos, né? Não é apenas... Um não funciona sem o outro. Vou convidar agora o Diogo Torres para falar, então. Ele é gerente comercial e de marketing de biocombustíveis da América do Sul, da Lallemand Biofuels and Distilled Spirits. É administrador de empresas pela Fundação Educacional do município de Assis e atua no desenvolvimento de mercado e na aplicação de soluções biotecnológicas voltadas à produção de etanol e à eficiência operacional de biorrefinarias. É com você. Boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer. Primeiramente, agradecer o convite da Datagro em nome da Lallemand. Realmente é uma honra para mim estar aqui hoje representando o nosso time do Brasil e América do Sul. Cumprimentar meus colegas aqui de palco, Gustavo, Amanda, Rafael, Andréa. Eu gosto sempre de lembrar e comentar que eu, desde que eu me conheço por gente, assim, eu trabalho nesse mercado. Então, eu comecei ainda bem jovem, lá com meus 14, 15 anos, ajudando meu pai na nossa alambique artesanal. Então, fazendo cachaça, fazendo rapadura. Então, eu costumo falar que a minha vida toda é trabalhando dentro desse mercado. Primeiramente, claro, começando no mercado de cana, mas há 5, 6 anos trabalhando mais voltado no etanol de milho. O que a gente traz aqui hoje é uma provocação, não é uma verdade absoluta, é apenas uma das estratégias que a gente enxerga hoje possíveis de serem aplicadas no mercado, nas usinas, para aumentar a moagem, aumentar a produção de etanol, que é trabalhar com a redução no tempo de fermentação. Então, diariamente, nosso time é consultado e recebe essa pergunta. Lallemand, Diogo, o que nós podemos fazer, como que a gente pode aumentar nossa moagem, aumentar nossa produção de etanol, aumentar a produção de DDG e óleo. Então, como eu falei, existem várias estratégias, essa é apenas uma delas que pode ser aplicada, que é a gente trabalhar na redução do tempo de fermentação. Nós separamos essa redução no tempo de fermentação em 3 pilares. Então, o primeiro pilar é o salto de produtividade e diluição de custos fixos. Claro, se eu conseguir reduzir meu tempo de fermentação, eu vou ter mais fermentadores processados durante o dia, durante o mês, durante o ano. Tá? Com isso, eu vou conseguir moer mais e produzir mais etanol. E o meu custo fixo permanece o mesmo. O segundo pilar é o ganho de rendimento. Então, quando a gente fala dessa estratégia, a gente sempre é questionado se, quando eu reduzir esse tempo de fermentação, se tem o risco de ter perdas, né, de sobrar um pouco mais de açúcar no fermentador. Claro, se não for bem planejado, bem estudado, bem elaborado o procedimento, sim, tem um certo risco, mas desde que seja bem planejado, bem estudado, escolhido os produtos corretos para a sua planta, é possível, além de reduzir o tempo de fermentação, ainda aumentar o rendimento. Tá? Então, a gente fala na redução efetiva de glicerol, otimização de consumo e, com isso, uma eficiência combinada muito interessante. E, claro, a robustez é um ponto muito importante. De nada adianta eu conseguir isso
apenas em condições ótimas de processo. É importante que todos os produtos, não só a levedura, tenham robustez para suportar adversidades que a gente encontra durante o dia a dia das plantas. Tá? Então, aqui vai uma pergunta, né? Vocês imaginam quantas bateladas, ou quantos fermentadores, ou quantas dornas a gente pode processar a mais se eu tiver uma fermentação de 55 horas ou uma fermentação de 45 horas? Então, é um exemplo prático. A gente tem aqui essas duas ilustrações, que agora ele acelera e conta o quanto que seria esse impacto. Então, veja que estou chamando de tempo convencional, esse tempo de 55 horas, a gente teria aproximadamente 581 bateladas, ou dornas, fermentadores, e com esse tempo de 45 horas, a gente tem 700 bateladas, então em torno de 120 bateladas a mais no ano. Então, o que significa isso em moagem a mais, etanol a mais, sem nenhum investimento, talvez em CAPEX, né? Essa é a ideia dessa estratégia em específico. Aqui é só mostrando que esse impacto pode ser até maior, né? Eu coloquei um range aqui, uma linha de base de 65 horas do tempo de fermentação, como um target de 45 horas. Então, isso depende de cada planta, de cada tecnologia, de cada cliente, de cada modelo de negócio que esse cliente escolhe fazer. E o que mais importa, o que isso traz a mais de etanol para a gente de coprodutos no final do dia. Então, tomando como base esses parâmetros aqui, uma planta de 1.000 toneladas dia, com 72% de amido, 13% de umidade, 97% de eficiência, e um rendimento em anidro, litros por tonelada, de 438,5. Isso aqui, para quem trabalha com hidratado, vai dar em torno de 460. Tá? Isso é uma média que a gente enxerga no Brasil, utilizando essa plataforma que a gente está, inclusive, lançando hoje no evento. A gente tem ranges de clientes que conseguem um pouco mais e também um pouco menos. Então, a gente pode observar que, no caso, por exemplo, de 55 horas e reduzindo para 45 horas, são 70 milhões de litros a mais no ano de etanol que a gente pode conseguir. Tá? Essa é a ideia, é produzir mais, moer mais e ter uma rentabilidade bem maior. Aqui é só mostrando o que cada dessas 5 horas pode trazer em porcentagem de aumento. Então, em torno de 7% até 10% cada 5 horas que a gente consegue reduzir no tempo de fermentação. O que isso significa no final do dia? Então, eu destaco aqui principalmente o impacto no caixa de 30 milhões a mais de reais. Isso a gente falando só em etanol, sem considerar também DDG e óleo. Tá? Mais 16% de moagem, isso é muito relevante, sem investimento em CAPEX, como eu disse anteriormente. Um número bem bacana é esse de R$ 85,00 a mais por tonelada de milho processado. Era isso que eu queria passar, essa mensagem, e convido a todos para nos visitarem no stand depois. Obrigada, Diogo. Vou destacar da sua fala a intensificação do processo como uma forma de aumento de eficiência produtiva, e eu não pude evitar de fazer um paralelo, sendo veterinária, com a intensificação que o próprio DDG traz na produção dos animais. A gente tem, né, bovinos sendo abatidos mais rapidamente, porque estão comendo uma dieta muito mais rica, né? Então, talvez, eu sempre digo que esse setor, se tem uma palavra que fala desse setor, é energia, né? A gente gera energia, e o setor tem muita energia também, mas acho que expansão é outra palavra, e intensificação, tanto no processo produtivo quanto no uso dos coprodutos, me parece ser uma terceira palavra aí para o setor. Vou agora convidar a Amanda de Souza, então,
que é líder regional de desenvolvimento de aplicações para processamento de grãos da IFF na América Latina. É formada em Ciências Biológicas pela Universidade de São Paulo e doutora em Botânica, com foto em Fitoquímica pela mesma instituição. Tem trajetória ligada à pesquisa e desenvolvimento e hoje atua com soluções aplicadas à eficiência industrial e ao processamento de grãos. Obrigada pela apresentação, Andréia. Uma boa tarde a todos. Antes de mais nada, eu não poderia deixar de agradecer à URI e à Datagro, né, pela oportunidade de participar dessa conferência que é tão relevante para o setor, né? Então, para mim é um prazer poder estar aqui contribuindo com a discussão em meio a tantos produtores, autoridades, parceiros, especialistas do setor. O tema da minha fala é o óleo de milho e como ele pode ser uma alavanca para o aumento da margem no processo. Esse tema ele está totalmente alinhado com o que nós acreditamos na IFF, né? Para nós, a biociência tem um papel crucial em contribuir para a extração do valor total do grão, né? Para nós é muito importante extrair o maior valor, o máximo valor do grão. Obviamente, né, quando nós pensamos em etanol, né, na produção de etanol, o que nos vem à mente, né, o que vem à mente sempre nas discussões é o preço do grão, o preço do etanol, o rendimento do etanol, a logística. E claro que isso faz todo sentido, né? Acredito que, como o Bruno Freitas, da Datagro, apontou no painel de manhã, o etanol dobra o valor do milho. Então, isso é mais do que natural. Porém, o que nós temos visto é que, cada vez mais, o que muda a jogada em relação à margem são os coprodutos. Né? Nós falamos, acredito que diversas pessoas falaram a respeito do DDG em diversos painéis pela manhã, e agora a gente quer discutir um pouco mais o papel do óleo. Então, vamos começar aqui observando dados que são bem comuns para todos, né? Todos aqui conhecem os dados do IMEA, que eu estou trazendo informações de dezembro de 2023 até fevereiro de 2026 deste ano. Do lado esquerdo, nós temos a margem bruta do processamento das usinas e do lado direito, a margem por produto, né? Aqui as premissas são uma média de produção de 218 quilos de DDG por tonelada de milho e em torno de 19,7 quilos de óleo por tonelada de milho. Se a gente puder deixar uma mensagem para esse slide, eu acredito que ela seria: a margem não é monoproduto. Então, nós podemos ver que hoje, mesmo com uma média em torno de 19, 20 quilos de produção, de extração de óleo por tonelada de milho, o óleo já contribui, já diferencia a rentabilidade do processo. Então, essa é uma informação importante que eu acho que a gente pode levar desse dado. E é curioso, porque, obviamente, quando a margem está apertada, o reflexo natural é se buscar centésimos, aumentando a produção de etanol, buscando maior rendimento de etanol, né? Mas o que eu vou tentar quantificar no próximo slide é que, na verdade, existe um bolsão de oportunidade de óleo que nós podemos observar com mais cuidado. Então, aqui nós temos já dados dos Estados Unidos, benchmark dos Estados Unidos, né, em que nós comparamos do lado esquerdo o rendimento histórico de etanol, né, no caso, a gente está mostrando métricas dos Estados Unidos, desculpa, imagina, de etanol desnaturado, né, em galões por bushel. E do lado direito eu tenho o rendimento histórico de óleo de milho das destilarias, também em métricas americanas, em libras por bushel, né? Eu tenho os valores convertidos para o nosso sistema métrico, e o que eu posso observar? Que quando eu estou falando do rendimento de etanol, nós estamos muito mais próximos do rendimento teórico máximo, né, de 467 litros por tonelada de milho aproximadamente. Então, se eu considerar hoje que nós já temos, né, processos em que eu obtenho mais de 440, 445, 47
litros de anidro por tonelada, estou cada vez mais perto desse máximo teórico, né? Claro que ainda existe uma oportunidade de melhoria, como o Diogo muito bem apontou, né? Através de produtos, leveduras geneticamente modificadas, que podem trazer menos glicerol, maior rendimento. Porém, quando eu comparo com a oportunidade para o rendimento de óleo, eu tenho uma janela muito maior, né? Então, hoje eu estou muito mais distante do teórico, em torno de 35 quilos por tonelada de milho moído, com os meus 19 a 20 quilos por tonelada de milho moído, na média atual, que também é próxima do que eu tenho no Brasil, né? Então, isso é muito interessante e esse gap é bom, né? Porque ele nos traz uma oportunidade de trazer maior rentabilidade para o meu processo. Então, para finalizar, o ponto que nós gostaríamos de deixar aqui, para estimular a discussão e o pensamento, ainda há espaço, há muito espaço para otimização no ganho com rendimento de óleo, né? E isso depende, para a nossa visão, de 2 pontos principais, né? O uso de tecnologias, na verdade de 3, tecnologias e biotecnologias, processo e uma medição adequada, né? Então, nós já temos exemplos, né, industriais com ganhos de 20% a 25% no rendimento da extração do óleo, utilizando celulases e xilanases de segunda geração. Porém, é muito importante também manter uma medição acurada do meu processo, né? Então, para aqueles aqui que são mais da área técnica, sabem que a maior parte do óleo, em geral, é perdida no wet cake, mas não adianta eu tirar o óleo do wet cake, mandar para o centrate e depois perder no xarope, né? Então, a gente precisa saber o que está acontecendo no meu processo, para onde está indo o óleo e de que forma eu posso aumentar a extração desse óleo a partir do grão e garantir que eu consiga depois, no meu processo de downstream, ter uma extração eficiente. Então, se eu puder aqui concluir com uma provocação, eu gostaria de dizer que, se óleo não extraído, o óleo já está lá. Se ele não é extraído, ele é receita perdida. Então, por que não olhar com ele com um pouco mais de carinho? Obrigada. Obrigada, Amanda. Gostei muito da sua frase, né? Óleo não extraído é uma receita perdida. Então, olhando para diversas formas da gente, com melhoria de processos, né, poder ter mais rentabilidade no óleo de milho. Por fim, então, convidar o Rafael Piacenza, que é gerente de marketing para bioenergia na América Latina da Novonesis, possui formação executiva pela Harvard Business School Online e experiência em estratégia de mercado, posicionamento de soluções e atuação internacional no setor de biotecnologia aplicada à indústria de etanol e bioenergia. Agora é com você. Obrigado. Bem, obrigado, Unem, obrigado, Datagro, Andréia, todos os meus companheiros de painel. Eu vou falar um pouco de etanol de sorgo, mas eu vou começar dando um spoiler, tá, pessoal? Eu acho que tem alguns parceiros meus para falar aqui, para confirmar que a gente precisa saber comprar e precisa saber o que a gente está comprando. Então, eu vou passar um pouco dessa jornada do que a gente já aprendeu até agora com essa experiência recente de etanol de sorgo na região, principalmente no Brasil. Antes de entrar no tema, eu vou precisar falar um pouquinho sobre a Novonesis. Tá? A Novonesis é o maior player de biosoluções do mundo, a gente tem mais de 30 indústrias. A gente costuma ter um lema que existe uma biosolução para quase tudo. E não é uma empresa que usa sustentabilidade como meta ou como estratégia, mas sim é o core, o centro do que a gente faz. Então, ou a gente está viabilizando por uma forma mais sustentável um processo industrial, ou a gente está realmente viabilizando, no caso do etanol, né, a conversão ou chegar no resultado de uma forma sustentável. Para etanol de milho,
a gente tem uma história muito longa, a gente foi pioneiro nesse setor. A gente tem muito orgulho de ter estado no primeiro e também no último startup de uma operação de etanol de milho e grãos na região. Temos uma produção local em Araucária e a nossa presença, eu não gosto de trazer essa presença local, mas a nossa presença de mais de 30 pessoas dedicadas ao setor, aos nossos clientes e a chegar a novos resultados. E o que a gente faz é trazer a nossa experiência em mais de 150 plantas nos Estados Unidos. Na região, a gente está presente em mais de 30 plantas da América do Sul, e a gente pode dizer que 9 de cada 10 litros de etanol produzidos na região levam algumas de nossas soluções. Entrando no tema de etanol de sorgo, eu gosto de contar essa história do etanol de milho, né? Eu acho que um gráfico parecido com esse foi mostrado aqui hoje do quanto que cresceu, e é um número absurdo, tá? Que de 2015 para 2025 foram 50% ao ano de crescimento, 53% para ser mais exato. E o número de 2030, né, se vai ser 19 bilhões de litros, 20 bilhões de litros, ninguém sabe, né? As novas capacidades são sempre anunciadas, mas eu gosto de dividir em 3 etapas, né? A primeira etapa, que é a prova de conceito, que foram os pioneiros, as primeiras plantas, as plantas flex, que começaram a produzir etanol de amido aqui no Brasil. Em 2017, a gente tem um marco, né, que são o início das plantas de alta produtividade, que essas sim impulsionaram esse crescimento. E a gente, no ano passado, ou 2024, né, a gente chega no que eu chamo de diversificação regional. O etanol ele sai do Mato Grosso, sai da 163, do milho da 163, e ele começa a olhar para outros milhos e outras regiões. Então, a gente está falando do Mato Piba, que aí o sorgo vai fazer muito sentido, mas também no sul, com etanol de trigo, por exemplo. Então, novas regiões quer dizer novas matérias-primas. E qual é a diferença? Estranho, deu um bug aqui. Eu vou ter que lembrar o que estava escrito ali. O mais importante, entre o milho e o sorgo, tá? É o tamanho do grão, tá? Eu até, pelo menos, ainda bem que eu coloquei na figura, o sorgo é muito menor do que o milho. E isso vai exigir um ajuste de processo na moagem. Então, eu vou exemplificar algumas diferenças, tá? O sorgo, enquanto o milho, a gente já conhece o milho e sabe o quanto de amido que tem, entre 70% e 73%, o sorgo a gente ainda vê amostras de amido entre 65% até 75%. O sorgo tem mais proteína e o sorgo tem menos gordura, e não é só menos gordura. Enquanto o óleo de milho ele faz a transição térmica dele de sólido para líquido a menos 10 graus Celsius, o óleo de sorgo isso vai acontecer a 17 graus Celsius. Então, toda vez que a gente falar de etanol de sorgo, a gente não vai poder falar de óleo de sorgo, porque esse óleo não fica, né, Amanda? Então, e aí, o exercício que eu vou trazer para vocês na sequência é esse impacto econômico, né, que eu falei. Tem que saber o quanto que paga, mas também saber o que é que você está comprando. O processo de fazer etanol de sorgo, ele está aqui descrito. Gente, está todo desconfigurado, desculpa, tá? A gente não tem muito mistério, tá? É muito parecido, fora algumas questõezinhas, como a própria questão de ajuste do moinho, algum ajuste enzimático, dependendo do grão que a gente for usar. A gente vai ter que controlar isso um pouco mais na fermentação, e a gente não vai ter o óleo de sorgo. Por outro lado, a gente vai ter um DDG diferente. A gente vai ter um DDG com mais proteína e com mais poder energético, com mais gordura. E aí, André, a gente vai precisar desenvolver mercados também para um DDG diferente. Ainda falando sobre processo, a gente tem que lembrar que ou a gente faz bateladas de sorgo, ou a gente vai definir um mix fixo até 20% de sorgo junto com o milho. Porque senão essa gordura do sorgo vai sequestrar a gordura do milho e aí a gente vai perder o óleo de milho junto. Então a gente fala que são 2 caminhos, né? Ou a gente vai até 20%, vai experimentando enquanto a gente não tiver perda desse óleo de milho, ou a gente vai por batelada, por campanhas de sorgo. Quando eu falo de competitividade do sorgo para a indústria, eu não posso esquecer que esse sorgo é produzido por alguém. E esse sorgo tem que ser atrativo para o campo. Então, não adianta o produtor rural produzir um sorgo que é muito bom para a produtividade dele, se esse sorgo, quando chega na planta, ele não é atraente para ser transformado em etanol. E eu vou contar um pouco dessa história, compartilhar com vocês o que a gente viu ao longo dos anos. A Novo, nessa parceria, nessa jornada que a gente tem junto com os nossos clientes,
A gente entra no projeto quando ele é só Excel, né? A gente tem esse trabalho de estudar o grão do nosso cliente. E o milho, são milhares de análises já, e ele está ali entre 70,5% e 73,5% de amido, que vai me dar ali os 430 litros de etanol anidro, que é a média brasileira de produção de rendimento. O sorgo, até 2024, ele tinha lá 60, 68, 65 a 68% de amido, que não ia me dar mais do que 400 litros. Então, havia uma diferença muito grande de 30 litros ali. Com a expansão regional, a gente começou a falar de novas regiões, e aí começa a falar também de novas matérias-primas. E aí os nossos parceiros começaram a enviar amostras. E o que essas amostras mostraram? Sorgo de até 75% de amido. E aí eu usei uma estimativa que é um número muito consistente, tá? Sorgo com 72% de amido, me trazendo 424 litros de etanol anidro por tonelada de matéria-prima. Aí ficou muito próximo. Então, eu vou fazer uma reflexão, tá? Porque eu já falei também que a gente não vai fazer extração de óleo. Gente, que dó. Mas vamos lá. Aqui eu tenho um rendimento, né? O que eu produzo? Com o milho de 73%, então eu tenho um faturamento ali aproximado de R$ 1.700 por tonelada. Se eu tiver um sorgo de 65% de amido, considerando de novo, lembrando que a gente não tem extração de óleo, eu perco 10% do meu faturamento. Se o meu sorgo for um sorgo muito bom, que tem 72% de amido, eu perdi 5% do meu faturamento. Mas aqui, eu só estou falando da penalidade associada a você usar o sorgo. Mas a gente fala de sorgo porque ele é uma matéria-prima mais viável em regiões onde o milho é mais caro, onde a gente tem um regime hídrico diferente. Então, essa tabela aqui, ela é bem simples, ela só falando, né? O preço do milho, quanto que sai por tonelada, e qual que é o ganho de margem que a gente tem de acordo com o desconto que a gente tem do sorgo em relação ao milho. Então, no extremo, né, se eu tenho um milho de R$ 60, eu tenho 20% de desconto, eu estou ganhando R$ 200 de margem por tonelada de matéria-prima que entra. Num cenário onde o milho é mais barato de R$ 46, a gente tem R$ 150. Isso explica um pouco por que no Mato Grosso, aqui no 63, o milho é mais barato e a vantagem do sorgo é muito menor. Então, o sorgo ele tem essa vocação para regiões onde o milho vai ser mais caro. Eu vou cruzar, né, eu vou misturar essas duas análises. De um lado, eu coloquei o milho aqui a R$ 46, e do outro eu coloquei a R$ 60, em dois extremos, tá, de custo. E o que acontece, tá, pessoal? A gente vê que, claro, que quanto maior o desconto, mais viável, mais interessante o sorgo, mas também a gente tem que levar muito em consideração a qualidade do sorgo. Então, aqui é a provocação que eu fiz no início. A gente tem que saber comprar, mas também a gente precisa saber o que a gente está comprando na hora de fazer o etanol de sorgo. Eu encerro, então, essa é boa parte da discussão. Eu trago as considerações finais. Eu vou trazer mais a questão do sorgo, tá? No papel dele dessa expansão do etanol de milho na matriz de energia renovável brasileira. Essa nossa discussão sobre a matriz da energia renovável, ela deixa de ser só de sustentabilidade, mas também vira uma estratégia de matriz energética. E o sorgo ele passa a ser ter esse papel de viabilizar a expansão para regiões onde o milho não é tão atrativo. É como se fosse a cana e o milho, né? O milho levou etanol para onde a cana não chegava, e pode ser que o sorgo leve etanol para onde o milho não chega. Em termos de processo, o nosso time técnico, a gente tem bastante familiaridade com esse processo. Eu acho que a discussão que a gente pode fazer junto é sobre o que a gente está comprando, ou qual é a qualidade desse sorgo e qual é o potencial de transformação dele para a cadeia. Muito obrigado, pessoal. Obrigada, Rafael. Acho que você tratou de um tema que todo mundo tem muita curiosidade de entender, né? O etanol de sorgo. E, particularmente, como eu atuo bastante no DDG, eu tenho muita curiosidade de ver como vai ser esse produto mesmo. A gente já viu na própria Teco, aquele americano que trouxe amostras do DDG americano de sorgo, né? Tem algumas diferenças visuais ali, mas tenho curiosidade de ver como é que vai ser a performance na alimentação animal.
Bem, concluímos as apresentações. Eu acho que é importante a gente relembrar como é importante a gente estar sempre antenado, ligado. Eu parabenizo todo mundo que está aqui prestando atenção. A gente sabe que o dia vai ficando cansativo, né? Mas é importante a gente se atualizar, escutar, e esse painel realmente enfoca em quanto a tecnologia é importante para a gente poder aumentar a produção. Eu separei aqui uma pergunta para cada palestrante. A gente tem aqui 9 minutos para essa etapa. Vou começar, talvez numa ordem diferente, então, aqui, começar com a Amanda. Amanda, a indústria avançou muito no rendimento de etanol ao longo dos anos. Vocês percebem que já estamos em um momento onde o foco começa a mudar para os coprodutos, como você mencionou, do óleo de milho, né? O óleo de milho ele já é um item estratégico nas decisões da planta? Sem dúvida, eu acredito que sim, Andréa. Você tocou num ponto bem, né, importante, né? O que a gente tem visto hoje é que o coproduto, ele consegue explicar, por exemplo, por que unidades produtoras com um rendimento de etanol semelhante podem ter rentabilidade muito distinta. Né? Então, a estratégia para planejar uma extração desse coproduto acaba sendo muito importante na hora da tomada de decisão, e pode diferenciar e trazer, né, um ROI mais rápido, né, mais importante, mais interessante, se eu tiver considerando a extração do coproduto óleo especificamente. Né, mas, sem dúvida, os outros coprodutos, como o DDG, também têm entrado cada vez mais na conta. Né? Então, adicionar valor, extrair o valor do grão e trazer valor para o coproduto tem sido um diferencial na rentabilidade do processo entre diferentes produtores, sem dúvida. Obrigada. Vamos para o meu vizinho aqui, Gustavo, então. Gustavo, quais são os principais desafios enfrentados para a implementação de soluções inovadoras na indústria? Bom, acho que tive um momento de gestão de mudanças, né? Então, é uma quebra de paradigmas, na verdade. A gente vê as pessoas cada vez mais com tempo curto, né, do dia a dia de trabalho. Então, uma tecnologia nova sempre vai gerar uma incerteza, né? Eu realmente preciso disso, isso vai trazer o resultado que eu preciso, o que eu vou ganhar, vou ter um retorno financeiro. Então, eu vejo que é uma questão de você quebrar paradigmas e demonstrar que essas tecnologias realmente vão trazer benefícios dos mais diversos pontos de vista. Como o nosso tempo aqui é curto, eu vou até adiantar um paralelo com a questão de sustentabilidade. Com essas tecnologias sendo uma provocação com um alinhamento com a questão da sustentabilidade. Né? Tudo que foi falado hoje aqui está ligado com otimização de processos. Né? Então, é você fazer mais com menos, ou, no mínimo, mais com o mesmo. Ou produzir mais óleo com a mesma tonelada de milho, ou produzir mais etanol com a mesma tonelada de milho. Então, são realmente aproveitar dessas tecnologias como forma de otimizar e aumentar a produtividade e aumentar a rentabilidade. Né? Então, uma das nossas próximas etapas aqui é nós poder demonstrar para o mercado como a adoção dessas tecnologias impacta na redução do score de carbono de cada uma das plantas. Então, a gente tem esses desafios do pouco tempo das pessoas, da gestão da mudança e acho que da quebra dos paradigmas. Mas, de novo, a sustentabilidade pode ser um motor aí para estimular que elas sejam adotadas mais rapidamente e mais abrangentemente também. Obrigada. Diogo, agora é com você. Você falou do aumento, da redução do tempo de fermentação, né, como uma forma de otimização dos processos da indústria. Mas aí eu fiquei pensando um pouco, né, será que tem algum risco da gente perder rendimento industrial quando faz essa redução de tempo de fermentação? Ou você consegue ganhar produtividade sem esse trade-off? É um bom ponto, Andréa. Com certeza, se não for bem planejada, bem estudada, bem estruturada, é um risco, mas desde que haja um process review bem alinhado, um estudo adequado para aquela condição de planta,
muitos clientes nos pedem, vou dar um exemplo, eu quero a levedura de tal cliente, mas nem sempre vai ser a melhor opção para aquela condição que ele tem no processo. Então, isso tem que ser bem trabalhado por qualquer time técnico de empresas que estão aqui, principalmente. Então, é um risco, mas pode ser muito bem controlado e a gente pode, ao invés de ter perdas, ainda aumentar o rendimento, melhorar essa conversão de amido para etanol. Obrigada. Rafael, meu outro vizinho aqui. Existe algum desafio em biotecnologia para a produção de etanol de sorgo? A gente sempre fala, quando a gente fala de operação de uma planta, ela é um tripé, né? É a operação, o processo, né? A tecnologia de processo e a biotecnologia. E com mais variedades de matérias-primas, a gente vai ter que transformar esse tripé num cubo, né? Que vai manter isso, tem que estar sempre alinhado, que é ter dentro dessa equação a matéria-prima. Não existe um desafio operacional ou algo que seja de fato que precisa ser endereçado pela biotecnologia. Mas mesmo para os nossos clientes de milho, que são tradicionais, que estão às vezes operando com a mesma matéria-prima que a gente conhece tão bem, a gente precisa, junto com o cliente, a gente pega o mosto dele, a gente estuda o que está rodando dentro do processo dele, a gente ajusta a biotecnologia para o que ele tem de matéria-prima, para o processo da planta dele e para o que ele também está buscando como estratégia operacional. Então, é um pouco diferente, mas não é diferente do que é a nossa prática diária operacional. Sim, a gente vai testar primeiro o quanto de protease, a gente vai testar a temperatura de processo, a gente vai testar o quanto que vai dar de espuma da dorna. Então, existem vários ajustes, mas nada que não seja a nossa prática diária já com o cliente, com o parceiro no dia a dia da operação. Muito obrigada. Nós temos aqui 2 minutinhos e meio finais. Eu vou fazer uma pergunta para os 4, para uma resposta rápida, uma pergunta bem ampla. Podemos começar pela Amanda. Como as novas tecnologias contribuem para a sustentabilidade? Eu acho que cada um de nós falou aqui em diferentes aspectos, mostram bem o aspecto do impacto positivo que melhorias de processo podem trazer para a sustentabilidade, né? Então, a partir do momento, primeiro, que você consegue extrair máximo valor do grão, você está contribuindo, né, através da eficiência da produtividade, para uma menor utilização de recursos, né? Então, quando você consegue ter otimizações do seu processo que vão demandar, seja menos energia ou maior valorização, né, da produção, você tem condições de impactar positivamente os aspectos relacionados à sustentabilidade. Então, eu acho que, novamente, né, falando que a gente acredita na IFF, que a biotecnologia tem um papel fundamental nesse sentido, né? Acho que a substituição, né, de muitas tecnologias hoje que não são tão sustentáveis por soluções biotecnológicas tem se mostrado cada vez mais importantes, não só nesse setor, mas em todos os outros, né? Então, eu acredito que valorizar o uso dessas novas tecnologias e tornar isso cada vez mais acessível para os produtores tem que ser reconhecido como algo importante que merece atenção das autoridades no sentido do potencial para redução da nossa pegada de carbono. André, eu acho que o papel da biotecnologia é importantíssimo. A gente ouve de um importante cliente no Brasil que, se ele pudesse, ele faria etanol sem o milho, né? Então, acho que o foco, principalmente, é ter a maior conversão no final do dia. É aproveitar ao máximo o grão para extrair não só etanol, mas, como a Amanda já bem falou, óleo de milho, DDGS. Então, e para isso a biotecnologia está aí, evolui ano a ano. Talvez se a gente olhasse há 3 ou 4 anos atrás, não seria possível o que eu mostrei, por exemplo, de ter esse tempo de fermentação bem menor. Então,
eu diria que é essencial para a evolução não só desse mercado, mas de outros também. Bom, sendo bem sucinto, resumindo tudo que foi falado aqui, a gente teria 2 pontos super importantes otimizados: recursos hídricos, recursos energéticos. Acho que são 2 pilares fundamentais aí da questão da sustentabilidade. Então, a implementação dessas novas tecnologias, sem dúvida, está em paralelo total com a questão da sustentabilidade. Tem uma reflexão que a gente gosta de fazer, que é sempre um casamento. E quando a gente vai falar de inovação, isso vem desde o campo. Então, quanto mais produtivo é o campo, menos recursos naturais você está usando para conseguir produzir. Quanto melhor o grão que chega, mais ele dá rendimento. Quanto melhor a sua tecnologia de processo, melhor a eficiência energética, melhor a eficiência hídrica. E quanto melhor a biotecnologia, mais você consegue extrair disso tudo. Então, eu queria só abrir isso, que assim vai desde o campo até o automóvel. A gente fala de tecnologia, impacto de sustentabilidade, a gente é protagonista, a gente está no elo de uma cadeia que existem vários elos que vão gerar essa transição energética e essa maior sustentabilidade. Obrigada, foi uma honra moderar vocês. Muito obrigada pelo compartilhamento de tantas informações. E com isso a gente conclui o nosso painel. Muito obrigada. Muito bem, muito obrigado aos nossos participantes deste painel, André Veríssimo, Gustavo Guedes, Diogo Torres, Amanda de Souza Bissegli e o Rafael Piacenza. Muitíssimo obrigado pela troca de informações, a troca de experiências, né, que vão certamente também nos ajudar a fortalecer ainda mais esse setor.